Bom dia, queridos alunos. Meu nome é Alexandra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade física e saúde, criando uma série de exercícios. E o objetivo da aula é identificar e reconhecer os efeitos do treinamento físico sobre os sistemas orgânicos, relacionar tipos e características de atividades físicas ou exercícios físicos com o desenvolvimento das capacidades físicas e efeitos sobre os seus sistemas orgânicos. E já como habilidade, relacionar os tipos e características de atividades ou exercícios físicos com o desenvolvimento de capacidades físicas e efeitos sobre o sistema orgânico. Criar exercícios ginásticos adequados para o desenvolvimento das capacidades físicas pretendidas. Você sabe o que significa o termo saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. E quais são os benefícios da prática da atividade física? O fortalecimento dos ossos e dos músculos, a redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, fibromialgia, alguns cânceres, entre outras doenças. Melhora o condicionamento muscular e respiratório, melhora a saúde mental e o humor, reduz o estresse, melhora os quadros de depressão, aumenta a autoestima e dá a sensação de bem-estar. Melhora a qualidade do sono, controle do peso. Aí eu pergunto para vocês, você pratica ou já praticou atividade física? Se sim, qual o benefício dessa prática? Agora eu pergunto a vocês, o que são as capacidades físicas? Capacidades físicas são todos os atributos corporais e motores passíveis de desenvolvimento por meio de treinamento. Quer dizer que qualquer capacidade física que eu queira treinar, eu vou melhorar? Sim. Sim, vai melhorar, basta treinar. Mas será que conseguimos identificar essas capacidades físicas? Nós vamos ver algumas situações onde vocês irão identificar as capacidades físicas predominantes, tá? Então, qual é a capacidade física predominante para chutar uma bola? Qual é essa capacidade física? Essa capacidade física é a força, ou seja, é a capacidade de vencer uma resistência por meio das ações musculares. Aí eu pergunto para vocês, qual é a capacidade física predominante, por exemplo, numa corrida curta? É a velocidade. Por que é a velocidade? Porque é a capacidade de executar movimentos no menor tempo possível. Exemplo, o Usain Bolt, né? Então, se tiver uma duração curta, é velocidade. E se tiver uma duração longa, aí já muda e é resistência. Se tiver mudança de direção, aí é agilidade. Aí eu pergunto a vocês, qual é a capacidade física quando observamos um jogador driblando o outro, como vocês estão observando na imagem? Quando a gente dribla, estamos trabalhando a agilidade, visto que a agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. E ainda pergunto a vocês, qual é a capacidade física observada quando uma pessoa realiza exercícios de yoga, como está na imagem abaixo? É a flexibilidade. Por quê? Porque é a capacidade de se movimentar com uma amplitude adequada, né? Com maior amplitude de movimento. Outra pergunta,
Qual é a capacidade utilizada quando observamos alguém carregando um objeto pesado, por exemplo, como é o caso aí dessa imagem, onde duas pessoas estão carregando esse material? Vocês sabem qual é a capacidade? É a força novamente, que é a capacidade de vencer uma resistência por meio dos músculos, das ações musculares. E qual é a capacidade física quando observamos um casal correndo juntos numa velocidade moderada, como é o caso aí? É a resistência. Por quê? Porque a capacidade de permanecer sem fadiga, ou seja, sem cansaço, o maior tempo possível em uma mesma atividade. Bom, então vocês observaram as imagens aí e nós recapitulamos aí as capacidades físicas. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo aí de prática corporal, tá? Utilizando as diferentes capacidades físicas relembradas, né? Então, nós temos um quadro aqui que tem as capacidades físicas, tem a flexibilidade, agilidade, força, resistência, velocidade. E ao lado tem alguns exercícios. Então, por exemplo, tem aqui do lado da flexibilidade, alongamento da parte posterior da perna. Na agilidade, correr em 8, ou seja, com mudança de direção, né? Na parte da força, flexão de braço. Na parte da resistência, polichinelo. E na parte da velocidade, um sprint, correr no lugar o mais rápido possível. Então, é um exemplo, né, de prática corporal, utilizando aí as diferentes capacidades físicas. E aí nós teremos, então, uma outra prática corporal, né? O tipo de ginástica é a musculação em casa, onde você vai precisar aí de 2 garrafas de 500 ml cheias de água, um banco para subir e descer, né? Uma cadeira para apoio, né? E uma música ambiente, tá? E aí nós vamos simular alguns exercícios com os equipamentos da academia. Então, por exemplo, rosca direta, que é a flexão e extensão de bíceps com a garrafa, tá? Que aí geralmente a gente faz com halteres na academia. Tríceps francês, também a gente faz com halteres, mas nós vamos fazer com a garrafa d'água, né? Cadeira extensora ou flexora, que a gente trabalha o quadríceps nessa cadeira, né? Faz extensão e flexão de perna, e a cadeira adutora e abdutora, que a gente trabalha os músculos adutores e abdutores, tá? Então a gente vai fazer uma adaptação, trabalhando esses mesmos movimentos de maneira adaptada, ou seja, com materiais alternativos em casa, tá bom? Vamos lá. Então agora, vou colocar aqui a prática para vocês. Então a gente sempre começa pelo alongamento, tá? Faço o alongamento para as principais partes que vão ser utilizadas. Tomando cuidado de trocar o lado, é muito importante. E agora o movimento de flexão e extensão de bíceps. Vocês vão fazer 3 séries de 12, tá? Aí uma demonstração
mas vocês fazem 3 séries de 12. Faz 12 vezes, descansa 30 segundos, mais 12 vezes, descansa 30 e mais 12. Agora nós estamos trabalhando o tríceps, tá? Então também, flexão, extensão, 3 séries de 12, né? Lembrando de dar o devido descanso de 30 segundos entre a série. Agora nós estamos trabalhando aí a elevação, né? Cadeira adutora, os músculos adutores e abdutores. Cadeira flexora, trabalha aí também a perna, né? Os músculos da perna. E aí a cadeira extensora, para trabalhar o quadríceps, ou seja, os músculos da coxa. Agora é o exercício no step, é um exercício de subida e descida no step, também mesma coisa, faz aí 3 séries de 12, começou com o lado direito, na outra série você começa com o esquerdo. Corrida estacionária no lugar. 30 segundos nessa corrida, está simulando aí a esteira da academia, tá? E agora um movimento de volta calma, exercícios respiratórios para que o corpo volte ao normal. Bom, agora, né, chegamos ao fim. Lembre-se de conferir as atividades e depois clicar em enviar lá no Google Forms para que a sua participação seja validada, tá bom? Façam os exercícios em casa, estamos aí morrendo de saudade e fiquem em casa também e agradecemos a participação de todos e até a próxima aula.